Por favor. Olá, pessoas bonitas. Boa noite, tudo bom? Nicolas está ali fechando a porta. Hoje eu vou receber a linda da Gabriela Parpinelli aqui de novo. Ela já entrou e a gente vai bater um papo bastante vocês, ok? A gente vai falar sobre habilidades, né? Então a gente vai tentar dar umas dicas. Eu vou ficar só aqui mediando porque a mestre é ela. Hello, linda. Oi, como tá, senhorita? Tudo bem? Eu estou com crise de enxaqueca. Ai, tadinha. Tomou alguma coisa? Tomei, eu tomo um remédio super forte, aí eu fico totalmente, né? E o pior, eu tinha uma live agora às 6, eu marquei às 6 porque a sua era às 7. E aí a pessoa me mandou a mensagem assim, a Sula, que é uma super fofa, 6 e 6 e eu não olho o celular e meu celular não toca pra nada. Eu olhei do Meu nada, ó, do Deus. nada. Tá tudo bem por aí? A live é hoje? De tanto que eu tomei remédio, eu fiquei assim, eu falei, cara, ainda tem outra depois. Tadinha. Mas você Tá conseguiu tudo bem. fazer? Consegui. Graças Mas a você tá Deus. bem, né? Tô bem, claro, assim. Qualquer coisa Ontem você eu me dá tava um muito sinal mal. aí. Não, eu falei pra ela que daqui só pro recolhimento mesmo. Se Deus achar que é o momento de recolher, senão a gente vai até o final. Então tá ótimo. Estou aqui a postos. Oi, Gente, gente. Tô vendo uma gente legal aí que eu conheço entrando. foi tão legal. Mas você tá por aí? Tá, pronto. Deu uma Tô. travadinha, mas voltou. Deu aquela travadinha básica, mas voltou. Pessoal, quem Tranquilo. quiser. Gabi, bom, acho que todo mundo já Diga. conhece a gente, né? Então vai ficar. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. A Alexandra vai passar para a Gabriela depois. Ela vai colocar nas redes sociais dela também, vai colocar no YouTube. Também vou pôr no YouTube para que todo mundo tenha acesso. Aqui a gente não monopoliza nada, tá? Sou a doutora Anita Brito, doutora em neurociências, com ênfase em transtornos do neurodesenvolvimento, mais focado ainda em autismo. Mãe do Nicolas Brito Salles, feliz e realizada. E hoje está recebendo essa fofa, linda, maravilhosa, que depois vai ter que responder como faz para ser tão bonita. Que é a Gabriela Portinari, que vai se apresentar. É filtro do Instagram. Eu tô com filtro de cílios, olha só, porque eu não passo maquiagem. Mentira, eu preciso disso, gente. Vou implantar uns pra ser pra sempre. Porque na Põe rua aqui, não dá põe pra botar filtro filtro. aqui. Eu não sei fazer isso. Na próxima live você me ensina. Tá. Bom, gente, prazer. Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento pelo Paradigma de São Paulo. Sou especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem pelo UFRJ aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Trabalho já há 10 anos com crianças do transtorno do espectro do autismo. Não só autistas, mas 90% hoje em dia dos meus pacientes estão dentro do espectro. Trabalho também com crianças com TDAH, com questões comportamentais, até porque o ABA ele não contempla apenas crianças com desenvolvimento atípico, né? Que é um Uhum. mito que a gente vê que ainda é muito replicado. Então a gente trabalha com qualquer questão comportamental que as pessoas apresentem. E hoje vai ser um prazer muito grande, porque eu, TDAH do jeito que eu sou, eu não consigo falar com a pessoa, ler mensagem e responder. E aí hoje eu vou poder ver a mensagem de vocês para poder tentar ajudar um pouquinho. E vai ser um grande prazer. É isso. Você com TDAH, você consegue aplicar a aba em você mesmo? Ou você esquece? A gente tenta, né? Mas assim, eu tenho muitas dificuldades. As pessoas falam, ai, nossa, Gabi, mas você faz tanta coisa. Mas, por exemplo, na quarentena, para mim, a minha hiperatividade está sendo muito difícil, porque eu tô muito hiperativa. Eu acho que eu Uhum, tive fases, sabe? No início da uhum. quarentena, eu fiquei muito preocupada, e aí o nível de ansiedade aumentou muito. Depois eu Uhum, entrei num estado que eu tô até agora, que todo mundo acha o máximo, mas pra mim não tá sendo bom, porque assim, uhum, eu tenho já uma criatividade constante, vamos dizer assim. Então, uhum, sei lá, a Anitta vai e me pede uma dica para trabalhar uma habilidade. Quando ela tá uhum, me pedindo isso, eu já tô pensando aqui em várias coisas. Aí ela desliga a ligação comigo. Quando eu vou deitar na cama, eu começo a ter vários outros insights. E aí, uhum. assim, não adianta a estratégia de, Gabi, pega um caderninho, e escreve do lado. Não adianta. Então, assim, Uhum, muita insônia, muita dificuldade de desligar o cérebro. A questão da gente ter uhum, que se reinventar, né, Anitta, na quarentena. Eu não estou fazendo todos os atendimentos
que eu tava por conta de ser muito difícil com alguns pequenininhos meus. Então eu tô tentando criar, produzir material que tá sendo maravilhoso, mas o Nessa problema também. maior é o Né? Você sabe que, desligar. além das minhas outras questõezinhas, eu também tenho hiperatividade. E a minha Uhum. hiperatividade, ela deixa o meu cérebro trabalhando o tempo inteiro. Uma bobeira que eu aprendi recentemente, que bom, uma coisa que eu aprendi a fazer é higienização do sono, porque eu tenho insônia também. Então, Uhum. aprendi a fazer higienização do sono. Estou levando isso muito a sério há anos e só agora começou a Legal. melhorar. Então, assim, levou anos para eu conseguir. E aí, outra coisa que agora eu estou tentando fazer, já consegui alguns poucos resultados, é meditação, que é para eu não Nossa, esse ficar eu ainda não tonante. consegui. Então, eu estou conseguindo agora, mas estou conseguindo bem pouco, mas já estou conseguindo, porque a meditação, o legal dela é que você não tem que começar meditando 1 hora e já fazer o tomo virar Buda, né? Você vira Buda mediana, que eu já consegui engordar bastante, então estou quase lá. Mas não é esse o foco. É você meditar 10 segundos, é você meditar 1 minuto, é você meditar 5 minutos. E eu já estou conseguindo meditar alguns minutos já. Eu já estou conseguindo ficar É alguns bem minutinhos. gradativo, né? Bem gradativo. Para a gente que é hiperativo, Tem assim, seu. demora umas 2 reencarnações. Eu já vim, né, reencarnada da China, do Japão, da Índia, agora estou no Brasil tentando. Gente, você falou isso, eu lembrei de mim na faculdade. Uhum, Faculdade é uma viagem, né? Porque você tem uhum, que falar de Freud, Lacan, Melanie, você fica, uhum, gente, não! uhum, Desculpa pra quem gosta, tá? Respeito uhum. todos vocês, mas não dá na minha cabeça. E aí eu lembro uma vez que a professora assim, não, vai, vamos fazer um relaxamento mental. Aí ela começou a descrever, né? Olha, agora você vai imaginar que você tá numa montanha verdejante, com um riacho. Sente aqui, ó, a Não, não musiquinha, a consigo. água caindo. Menina, eu já tava imaginando que tinha um riacho, aí passou um arco-íris, do outro lado tinha um pote de ouro, apareceu um monte de gnomos, os gnomos queriam me pegar e eu fugindo. E eu assim, aí sabe aquela hora que você abre o olho, você olha assim pra todo mundo, gente, como é que esse povo consegue Não é fazer para isso? Eu mim. não dou conta. Não é para mim. Eu estou conseguindo aquela Eu meditação não de dou realmente conta. esvaziar a cabeça do presente. Como eu sou evangélica, eu faço um mantrazinho. Aí o mantra que eu faço, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, me abençoa, Senhor Jesus. Então eu fico assim, pensando só para poder me concentrar no presente e na respiração. Então, respire e solta sem ficar fazendo muito barulho. E tentando manter a respiração num ritmo só que vai e volta e fico nesse, Senhor Jesus me abençoa, Senhor Jesus me abençoa. Eu pego um mantrazinho assim evangélico e fico naquilo e vou, e vou, e vou, e eu tô conseguindo. Mas eu tenho que esvaziar, porque senão eu fico com. Por que que eu não fiz isso ontem? E o que que vai ser amanhã quando acabar a pandemia? Entendeu? Exatamente, Então eu tenho que exatamente. desligar do ontem e do amanhã. Principalmente eu preciso me desligar do amanhã. O ontem, assim, É. já foi e tal. Agora o amanhã eu preciso me desligar mais, Que o né? E eu tô amanhã é a conseguindo. questão da ansiedade, né, Anitta? Porque assim, a Sim. gente fala que o passado, né, é uma questão mais de você ficar remoendo e leva mais um quadro de depressão. E Isso. você ficar ali pensando, repensando nas mil possibilidades que É. tem do que pode vir a acontecer, te gera Uhum. ali uma ansiedade muito Sim. grande. E aí você vê que o equilíbrio na vida é importante para tudo, né? Desculpa Sim. até, não é o tema da live, mas assim, eu fico, Imagina. é que você vai falando, eu vou pensando em coisas. Uhum. Mas assim, eu penso muito que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, uma vez, ano passado, eu escrevi um texto no Face sobre empatia e falando como a empatia pode ser ruim em alguns casos. Uhum. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito empática. Aí todo mundo, É. ai, você é um anjo. Não, gente, eu não sou anjo de luz nenhum. Uhum. Só que a empatia, quando ela é exacerbada, ela pode te Uhum. fazer muito Fazer mal. Porque mal. assim, você passa na rua e você vê uma pessoa passando fome, você Uhum. pode sentir pena, compaixão naquele momento. Você pode comprar um prato de comida. Eu, desde criança, eu era aquela pessoa que eu via, por exemplo, começava a chover. Aí eu começo assim, ai meu Deus, tem muita gente na rua. As pessoas vai Não, enchente. E isso. agora? Aí Uhum. você pensa, ai que bonitinho. Não, não era bonitinho, porque eu não Uhum. conseguia dormir pensando nisso. E não é uma coisa que eu tinha como resolver. Estava Uhum. fora ali, né, das minhas condições, fora do meu controle. E Uhum. aí é muito ruim quando você começa a ir arborizando esses pensamentos, porque você não consegue resolver nada daquilo e aquilo se mantém um tempo. Então Sim. as coisas me afetam muito. Uhum. Claro que assim, eu fiz faculdade de psicologia, isso também não quer dizer que por eu ser psicóloga eu deixo de ser humana, que eu também tenho minhas dificuldades, né? Eu Uhum. ainda tenho momentos que eu lembro ano passado, no início do ano, não sei se você se recorda, mas que o início de 2019 foi um início muito difícil. A gente teve perdas, né, dos meninos do Flamengo com incêndio.
teve as enchentes, as barragens, teve Brumadinho? Brumadinho, esqueci o nome. Não, Foi Brumadinho? foi Brumadinho. Uhum. Foi Brumadinho, né? Então, assim, foram muitas coisas num curto espaço de tempo. Eu cheguei no ponto que eu passei 2 meses sem ligar a televisão, porque estava aversivo para mim ouvir algum tipo de noticiário que ia começar. Então, assim, é o trabalho, né? Da gente conseguir se bloquear e entender o que está no controle. E o que a gente faz com o nosso filho autista que está assim, por exemplo? O que eu posso fazer para poder ajudar o meu filho autista que é muito ansioso com o futuro, por exemplo? Tem alguma dica que você possa dar? Que tem criança que Então, eu tá acho, sim, eu acho que assim, o importante é você conseguir discriminar com ele o que ele tem controle, que ele pode resolver, e o que está fora do nosso controle. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente falar de combater, pelo menos na comportamental, né? De combater pensamentos com pensamentos. Ah, não! Então pensa positivo, é só você pensar que não vai acontecer. Não, não é. Na verdade, a gente vai ter que trabalhar com as ações, né? O que você pode fazer hoje? Vamos fazer uma lista? E apesar, né, de eu ser TDAH e não ser autista, a gente sabe que somos primos, né? Sim, A gente tem várias características em comum, inclusive a questão da disfunção executiva. Claro que cada um vai ter uma apresentação diferente. Mas eu também sou uma pensadora visual, eu preciso ver as coisas. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, peraí. Só não pode ver minha roupa de baixo, peraí. Ah, eu tô de pijama, ó. Eu tô de pijama de cima. Olha o que eu fiz aqui no meu escritório, porque eu tava com a cabeça louca. Ah, tá. Eu Trabalho, fiz um gente. quadro, Aham. estudo pessoal, Uhum. e aí eu dividi numa hierarquia, né? Do que é desejável, importante e urgente. O Alexandre E precisa aí, disso, ó. muitas pessoas falam, O Alexandre isso ali é precisa uma disso. cartolina com post-it. Não, é isso, Não porque é nem ele não quadro, não consegue comprei, não. seguir. Mas manda. Ah. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, a minha cabeça tá a mil de pensamentos, eu preciso botar isso no papel. E aí, as crianças autistas, elas também são muito visuais. Então, se a gente consegue pegar e fazer uma lista com ela de tudo o que ela está pensando e tentar detectar o que é possível de ser trabalhado hoje, o que infelizmente a gente vai ter que ignorar naquele momento, talvez ela não fique sobre esse sofrimento. Tem um pequenininho meu que é um mini asp, muito fofo. Ele deve ter uns 8, 9 anos. Eu sou péssima de idade de paciente. É porque eu sempre acho que o meu paciente tem a ver com a altura. Só que eu não sou parâmetro de altura, né? Pessoa baixinha. E aí, eu nunca sei a idade. E aí, ele, uma vez, ele é muito ansioso, autista também, né? Ele é muito, muito ansioso. E eu vi que ele tava nessa arborização de pensar várias coisas ao mesmo tempo e muitas coisas negativistas. E aí eu desenhei no papel um cérebro. Eu peguei no Google um desenho, não sou desenhista, e fui copiando, fiz um cérebro gigante. E aí eu comecei a fazer balões de pensamentos. E aí eu ia botando um pensamento positivo e um pensamento negativo. Um pensamento meu e um pensamento nele. Então no início ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Depois ele começou a externalizar um monte de pensamento que ele tinha que eu não tinha nem ideia. E aí foi muito interessante porque a gente criou um personagem, né? Que ele ia ser o todo-poderoso, que ia atacar os pensamentos, só que tinha que atacar os pensamentos com ações e não com pensamentos. Sim. Então a gente pegava, fazia um balão do pensamento, e em cada balão a gente puxava uma seta e fazia qual ia então ser a nossa arma para conseguir eliminar aquele pensamento. E aí isso foi muito legal, porque ele começou a botar em prática ações, e as ações começaram a diminuir alguns pensamentos, né, negativistas dele, e ele começou a focar mais no que ele podia fazer hoje. Então tem tudo a ver com o que você falou, que tem a ver também com mindfulness, né? De você viver o agora, de você sentir, de você prestar atenção no agora e ver o que é possível de ser feito. Então foi uma atividade super legal. E então é uma possibilidade, né? Vai variar da demanda de cada paciente, nível cognitivo também. Aqui É uma ideia. com o Alexandre e com o Nicolas, eu faço assim, porque o Alexandre ele tem TDA, né? E eu falo que o TDA dele é degenerativo. Tão grave que é, porque além de ser TDA, ainda é um homem, então imagina. E aí, e no Nicolas, como a gente já sabia do TDAH dele desde pequenininho, então foi mais fácil de ir trabalhando em trabalhar tanto as ansiedades quanto as melancolias e tudo mais, e trabalhar o presente. E com o Nicolas a gente teve que fazer muito treinamento com ele, dele focar em alguma coisa que a gente pedisse, porque o Nicolas ele tinha problema de comunicação, ele não usava a oralidade para comunicar, ele puxava a gente, ele se virava para pegar o biscoito, mas ele mesmo não pedia, tal, né? Ele era bem averso, tinha aversão a falar.
E aí, a gente começou a fazer assim, a gente morava num sobradinho, não sei se eu te falei isso da outra vez, que a gente morava num sobradinho, e num geminado assim, uma casa pequena. Aí eu ficava em cima e falava assim, filho, vai lá e pede pro papai para ele me dar um copo com água. Aí ele descia a escada e ficava rodando na sala, ele não chegava na cozinha. E é uma casa pequena que a gente morava, assim. Então ele não chegava lá. E aí o Alexander, aí pela janela falava, ele chegou aí, o Alex? Não. Aí ele estava na sala rodando. Aí eu ia até a escada e falava, filho, falou com o papai? Aí você falava, Nicolás, cadê a água? Né? Eu falava, oi, filho. Aí ele falou com o papai, ele ficava olhando, Apertava. o quê, né? O que eu teria que falar? A água da mamãe, a água. Aí ele fazia assim, aí ia lá dentro. Aí voltava com a água. Quando ele pegava a água na mão, ele tinha alguma coisa para onde. Então ele não esquecia a água no meio do caminho. Ele chegava com a água para mim. A gente pediu para ele buscar água 780 mil vezes, né? Até ele conseguir me trazer a água sem parar no meio da escada. E aí eu falava assim: Uhum. ó, vai lá e fala pro papai porque eu preciso tomar o meu remédio, então eu preciso de água. Você me ajudaria? E eu dava muita importância porque ele estava fazendo. Eu não falava assim, Sim, isso é Nicolas, vai buscar importante. água. Falava, nossa, se não fosse você para me ajudar, ainda bem que você está aqui. Você pode ir lá pedir pro papai pegar Você água para mim? valorizar a ação dele, né? Isso, Valorizar a valorizar. cooperação dele, que é uma habilidade também importante ser desenvolvida, né? Exato. Eu- E aí ele E aquilo. ia. Tá. Pode falar. Pode falar. Não, o que eu acho importante, assim, não sei como é que você fez no início, mas a gente lembrar que quando você apresenta uma demanda nova para a criança, Uhum, a gente trabalha sempre com uma hierarquia de dicas, né? uhum, Então, inicialmente, né, se a criança tem uma dificuldade de conseguir guardar a informação, por mais que seja uhum, uma instrução simples, porque você nem colocou uma instrução complexa de duas etapas, né? Tipo, ó, uhum. pega o copo e leva. Não, Não. pegue a água, ponto. E aí, no meio do caminho, a gente sabe que vão ter vários estímulos que podem ser distratores, né? E ele Sim. se perdia no caminho. Às vezes a criança se perde na própria imaginação, às vezes Sim, nem isso nem precisa na ter casa. nada. Exatamente, pode ser na casinha dentro dele, a gente se É. perde. A gente TDAH Uhum, também, tá? uhum. Então, é a bendita história de abrir a geladeira para pensar, né? Você abre a Sim. O geladeira, o que 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 eu eu vim queria fazer mesmo? Uma aqui, dica de gente? guerreiro? Aí Uma quando dica você vê, ih, meu celular tá dentro do congelador, que maravilha! Enfim, então, quem nunca? Só eu. é. Então, o que que acontece? Quando ele se perde ali no caminho, você perde também uma possibilidade de reforçar uma nova resposta mais Uhum, adequada. Então, o que que a gente propõe, né, dentro da análise de comportamento? Que no início você dê uma ajuda total para essa criança, máximo uhum, de suporte para quê? Para que aquela sua demanda ele consiga executar com sucesso. Então, por exemplo, ai filho, pega um copo de água para mamãe. E aí, nesse momento, o Alex já ficar ali esperto, né, perto da uhum, situação e falar: ih, o que que a sua mãe pediu mesmo para pegar? E aí ele uhum, vai ter que, opa, para pegar alguma coisa na cozinha. Pronto, ele já te deu uma dica que ele não conseguiu prestar atenção ou compreender a uhum, instrução. E aí você vai ter que repetir para ele. Ou não, ele consegue repetir, mas no meio do caminho tem um distrator, ele se perde. O uhum. pai levando ele, né, até a cozinha, ele pode começar a dar novas dicas. E aí o Nicolas fica olhando. O que era mesmo? Não sei. Eu acho que a sua mãe estava com sede. O que será que ela te pediu? Então, Uhum, pronto. Você não disse que ela quer água, né? Mas uhum, você levou ele até a resposta. Então, você vai levando a criança para que ela chegue naquela resposta e que daqui a um tempo você possa ir esvanecendo tanta dica física, uhum, gestual, porque vai chegar num nível que você nem vai falar, mas que era água. Você vai falar assim: o que será que ela queria? E uhum, aí ele vai ter que ficar mais sob controle, né, desses sinais não verbais, do gestual, para ele conseguir responder. Então isso é muito legal. uhum. Quando eu tava lá no consultório, nossa, parece que eu tenho tanto tempo. Tem uns pequenininhos meus que às vezes eu tô trabalhando uma coisa super simples, que é, por exemplo, a criança sair do banheiro e Uhum. simplesmente abaixar a tábua e fechar a porta e apagar a luz. Aí você fica, nossa, Gabi, eu saio do banheiro e faço isso automaticamente, Automaticamente, é. não é? Sim. A gente sabe que não precisa ser autista, né? Agora, só pra zoar um pouquinho, né? O sexo masculino, eles também esquecem. Mas aí, voltando. O tempo inteiro. Alex vai me matar. Mas aí, Pode voltando para os esquecer. É. autistas. No meu banheiro lá do consultório, por exemplo, tem pistas visuais, né? Do que Uhum, você tem que fazer. Abaixar a tábua. Tem todo uhum, o AVD de lavar a mão, tudo isso. Mas assim, eu boto na porta. uhum, Aí eu fiz um desenho que é um robozinho puxando a luzinha assim e fechando a porta e dizendo o que ele tem que fazer.
E aí, o que que eu percebo muito que os pais, avós da recepção costumam fazer, só que eles já me conhecem, eu dou só um olhar assim, tipo, aí eles travam assim, meu Deus, Gabi deu algum sinal do que eu não posso fazer agora. E isso assim, não tô falando só de autismo leve, não, tá? Porque a gente sabe que por repetição, esvanecendo a dica corretamente, mesmo os autismos mais graves também Isso, o aprendem, pessoal está falando assim, né? e aqui quem não é verbal, por exemplo, já estão até perguntando, no caso de criança não verbal, são as mesmas Isso. dicas, só que Isso. Só que a gente vai usar uma instrução muito mais diretiva, mais objetiva e sempre com a dica visual no primeiro momento, tá? Enquanto ele não tem autonomia. E aí, normalmente eu faço o seguinte, eu fico sentada na minha sala, da minha sala dá pra ver a porta do banheiro. É muito engraçado, porque eles já saem, aí eles vêm todo serelepe, né? Ai, Gabi, já foi no banheiro. Aí senta. Aí eu olho assim, aham, uhum. só faço assim. Aí eles, o que que foi? Eu já nem falo mais. Aí eu deixo a porta escancarada. Aí ele, banheiro? Aí quando ele tá indo, sabe aquela coisa de slow motion? Tinha uma avó de um paciente meu que acho que ela entrava no desespero que ele não tinha feito as coisas, ela voava pro banheiro e fazia tudo que ele não tinha feito. Fechava a tábua, apagava a luz, aí eu olhava assim. Aí hoje ela já sabe que eu falo assim, aí ela trava. E aí eu falo, aí eu não volto e falo assim, você tem que apagar a luz, você tem que fechar a torneira, você... Não. Eu simplesmente faço ele voltar, eu falo assim, não sei, mas tá faltando alguma coisa. Claro, sou uma criança, né, que necessite mais ajuda, eu posso apontar. Eu posso apontar para a pista visual do que ela tem que fazer. Então, claro que assim, o nível de suporte, o tipo de dica que vai ser dado, tem que ser adequado para o nível cognitivo de cada uma das crianças, né? Mas é muito legal porque os meus pacientes já estão completamente condicionados a mim. E aí eu só olho assim para eles para a porta, eles vão, esqueci! Aí sai correndo, fecha, faz as coisas e volta. E aí você percebe que com o passar do tempo se torna um comportamento naturalizado, Sim, né? exato, é. Que é o mais Com o importante. Nicolas aconteceu assim, depois que a gente começou, eu falava para ele, eu já combinava com o Alex, eu falava, Alex, desce lá que eu vou pedir para ele pegar água. Então eu valorizava tudo, né? Isso tudo começou porque o Alexander trouxe água para eu tomar remédio. Eu sempre tive enxaqueca, infelizmente minha enxaqueca ela é bem incapacitante, assim, ela é bem ruim mesmo. Uhum. De eu ficar de cama, já fiquei internada várias vezes, já fiquei uma vez, fiquei 8 Nossa. dias internada, só para você ter uma ideia. É bem ruim Caramba. mesmo, uma enxaqueca bem perversa. E aí o Alexander notou, quando o Alexander trouxe água para mim, e eu falei assim, ai amor, obrigada, ainda bem que você trouxe água para mim aqui. E o Nicolas olhou, assim, eu senti que ele, era uma época que ele era não verbal ainda, né? Aí eu falei Uhum. assim, ai, papai cuida tão bem de mim, né, filho? Ainda bem que eu tenho você e ele na minha vida. Vem cá dar um beijinho na mamãe, dá um beijinho também, papai. Então foi aí que começou. Eu falei para o Alexander, ó, desce que eu vou pedir para ele pegar água para mim, para a gente poder ir treinando Ótimo. ele. Aí eu falava, Nicolas, faz um favor para a mamãe, olha aqui para a mamãe, olha. E ele não tinha contato visual também direito. Ele falou assim, ó, pede para o papai água. Preciso de água, Uhum. me ajuda, água. Pede para o papai água. Aí ele descia e ficava rodando na sala. E aí eu ia até Uhum. o meio da escada e falava assim, filho, cadê a água? Aí ele olhava assim, e quando eu falava filho, ele olhava do tipo, tá me atrapalhando, né? Água. Aí ele ia para a cozinha. Quando passou que ele conseguiu, depois de mais de um ano, aí era água e o telefone, porque naquela época a gente não usava muito celular, né? Então era telefone sem fio. Então, Alex, desce com o telefone, eu vou pedir para você pra ele trazer água e telefone. E aí depois a gente começou a pedir três coisas ao mesmo tempo. Hoje em Ótimo. dia, o Nicolas está com 21 anos e às vezes acontece ainda dele esquecer uma coisa ou outra, mas aí é porque tá dentro da testosterona, né? XY, então já é outra Uhum. explicação. Aí. Não, Sim. não é mais explicação só do TDA, né? Tem também uma questão aí XY, Questão uma hormonal também. questão E também questão cromossomo hormonal hormonal, também, né? uma De questão adolescente cromossomo também, né? hormonal que a Tem gente adolescente que também já não quer muito. mas assim, ele que pega água para mim até hoje, e aí toda vez que ele vem com a água, que nem hoje ele foi, trouxe as minhas duas garrafinhas, e quando ele vem, ele recebe aquele elogio, e ele tem 21 anos, ele fica super feliz com os elogios. E tem vezes assim, que ele vai descer, ele já vê que minha garrafinha tá vazia, eu não preciso mais pedir. Ele pega e já leva. Então Ai, que lindo. ele já tem how can I say? A proatividade de ir lá pegar e já Sim. trazer para mim, né? Ele fez um bolo ontem para mim. Aí eu falei, ó, só que a mamãe tá de cama, como é que eu vou fazer com o bolo? Aí eu tenho uma receita de bolo de milho que eu inventei, escrevi no celular para ele, e aí o Alexandre gravou ele fazendo, depois o Alex vai pôr na internet. O bolo ficou fantástico, Oh. maravilhoso, certinho. Então, essas atividades são interessantes. Tem gente aqui, Gabi, que está pedindo, ó, por favor, deem dicas de como alfabetizar crianças autistas, né? Já reconhece a maioria das vogais.
Eu Uhum. sou dessa área também, né, da área da educação. Eu gostaria que você consegue dar umas dicas aí dentro da análise aplicada do comportamento? A gente vai bater um papo sobre isso? Porque a alfabetização é uma Sim, preocupação. é um tema amplo também, né? Posso só É, contar uma coisa antes que você comentou, só claro. para não Uhum, esquecer? Você falou uma coisa que eu imagino que todo mundo pense, mas às vezes a gente pouco pratica, que é a uhum, importância de você elogiar, né? Porque assim, a gente vê que há sempre uma demanda muito grande dos pais, e eu compreendo, né? Num desespero de ver, às vezes, muito uhum, comportamento problema. Ah, meu filho só grita, só bate, não faz as coisas, rasga o dever de casa. E às vezes a gente fica muito focado nas dificuldades da criança e nos comportamentos de problema. E pouco atenção a gente dá às potencialidades dela, os excelente. primeiros passos, né, e avanços dessa criança. Então eu acho que assim, é até um exercício de empatia, né? Você imaginar que você é uma criança que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de escrita, até para uma destreza motora mais difícil, né? Então, às vezes, pode ser realmente cansativo para essa criança. E aí, no primeiro momento que a criança demonstra que ela está cansada, ou, enfim, algum tipo de resistência, você aponta isso para ela e fala: Poxa, mas já está reclamando, é só Uhum, mais uma frase, é só. Em vez de você fazer o inverso. Então, quando ela começar a falar assim: Nossa, você está escrevendo muito bem hoje. Meu Deus. Não, tá, exato. eu sou meio assim, né, Eu palhaço. também sou Mas assim. teve um pequenininho meu que, assim, ele tinha uma dificuldade muito grande, inclusive com o tamanho da letra, né? E Uhum, aí ele fazia muito grande, era muito difícil de entender o que ele estava escrevendo, era meio garranchinho ainda. E além disso, ele escrevia com muita força. Então, uhum, ele ficava, obviamente, com dor no final, muito cansado. E aí eu via que a mediadora reclamava muito isso, sabe? Ai, você escreve forte, você escreve grande. E aí eu fiz um quadro de regras de sessão com ele, colocando, sim, né, essas regras, eu fui treinando com ele, mas para pontuar que ele estava conseguindo, né? Então, escrever menor, então não é não escrever grande, escrever com menos força, caprichar na letra, aceitar apagar. E aí eu fui uhum, fazendo um quadrinho só nessa parte da escrita, né? E aí uhum, quando ele começava, ele já resmungava, né? Porque uhum, ele já imaginava, porque ele por tudo que ele ouvia na escola, que eu ia reclamar da letra. E eu, uhum. quietinha, eu só deixava ele. Nossa, você tá escrevendo. Tava muito difícil de entender a letra, realmente, mas eu fingia que tava maravilhosa. Nossa, você tá escrevendo muito hoje. Ó, vou te mostrar. Tenta pegar assim, pra pegar um pouco mais leve. E se precisar parar, para. E eu sempre paro também, às vezes eu tô Uhum. cansada. E aí, com o passar do tempo, ele começou a ter mais atenção à escrita dele, ter mais prazer, porque deixou de ser algo aversivo, Exato. né? E aí ele começou a ganhar vários pontinhos. Aí teve um dia que eu parei a sessão no meio. Aí eu, para tudo, para, pelo amor de Deus, eu preciso chamar sua mãe. Aí ele arregalou o olho desse tamanho, né? Eu, o que foi? Eu, a sua mãe vai ficar muito orgulhosa. Ela precisa ver isso. Aí eu, para, nem mexe, não encosta. Eu fico fazendo maior estardalhaça. Aí eu saía, falei, mãe, você precisa vir aqui. Aí a mãe, mas sempre, né, vem com aquele, meu Deus, meu filho quebrou o consultório. Aí eu, coisa boa. Aí ela, tá. Aí ela entrou, eu, olha a letra desta criança. E aí as mães já me conhecem, sabe que eu sou super caricata, ela já entendeu que tinha que elogiar, né? E aí ela começou, aí ela, meu Deus, a letra mais linda que não sei o quê. Eu falei, gente, uma salva de palmas. Então, assim, isso vai fazer com que eu consiga parear, né, uma habilidade que para ele ainda é muito, tem um custo de resposta muito alto, com uma emoção muito boa, de tipo, Sim. uau, quando eu me esforço, as pessoas realmente gostam, valorizam. E não é que ficou bom mesmo? E aí foi legal porque isso foi trabalhando, inclusive, a autoestima dele, porque às vezes Uhum, ele não queria errar, uhum. enfim. Então são várias questões. Eu queria Pode, falar com o pessoal da fala. educação que, assim, primeiro a gente tem que entender com a mãe aí, por exemplo, qual que é a idade dessa criança. E outra coisa é, se ela já está na escola, que a gente tem que entender que primeiro tem que ver, como a Gabi acabou de falar, quais são as habilidades. A gente dá muita atenção para as deficiências. Ai, Anitta, olha, Uhum. ela tem 6 anos, ela não fala, ela tem deficiência intelectual, ela não tem coordenação motora. Não, peraí, mas tudo bem, ó, preciso saber de tudo isso. Eu quero O saber que que mais ela o que tem, ela né? gosta, o que ela tem, o que ela faz, o que ela assiste, para eu poder pegar disso daí e montar um plano individualizado para essa criança. Então, existem vários tipos de método de alfabetização.
Tem um método de alfabetização que vai desde leitura de texto diretamente, e aí vai desmontando o texto até chegar numa necessidade, talvez, de fonética ou não. Aí vai passando por sentenciação, por palavração, e aí vai para a sentenciação, não, vai para a sílaba, e tem o método fônico, que é muito usado para pessoas com autismo. Então, tanto você pode começar desde um texto, como você pode começar só do fonema. Ba, ba, ba. Mas A vai dar ba. Ba, eu escrevo o quê? Bata, escrevo bacia, escrevo banana. Então, geralmente o método fônico serve mais para pessoas com autismo, mas não é só o método fônico. Para o Nicolas, por exemplo, eu consegui fazer, coloquei na lousa da minha casa, do A, E, O, U, até os As, Es, I, Zu. E aí, para eu ensinar o Nicolas, ao invés de eu ensinar o Nicolas, eu ensinei o papai. Papai, olha o que eu pus na lousa. E o Nicolas estava lá com a rodinha do carrinho, ele colocava o carrinho de ponta cabeça e ficava assim com a rodinha. Eu falava, olha só o que eu sei. A, E, I, O, U, A. Anitta, viu a letra do meu nome? E olha aqui, ó. Anitta, dá para montar meu nome. E o Alex, que legal, mamãe. E aí o Nicolas ficou só de rabo de olho e ele ouvia. Aí eu falei, vamos lá, papai, lê comigo. Aí fui lendo todas as famílias simples. Não coloquei dígrafos, né? Não coloquei xaxa, xixoxu com CH, só coloquei com X, né? Não coloquei nada de dígrafo, nem contraconsonantal, hiato de tom, nada dessas coisas. Só coloquei mesmo a sílaba simples. Aí eu falei, olha, a Anitta. Aí ele falou, nossa, que legal. Eu falei, ó, janela. E deixei lá 3 dias, era um feriado prolongado. E o Nicolas falou, menina, bola. Ele memorizou pelo que eu falei para o Alex, pelas sílabas. Então, Exato. ensinar o Nicolas ler foi muito fácil, só que eu tive que entender como fazer, porque ele não conseguia ter o interesse de sentar e olhar para um livro, para um caderno e falar, olha, filho, olha aqui, a bala da Bianca. Não tinha como eu ficar sentada com ele com uma cartilha. E aí ele foi vendo que era legal, porque cada vez que o Alexander acertava uma palavra, eu elogiava o Alex, fazia, toca aqui, que papai. Você falou, opa, interessante isso que eles estão fazendo, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Exato. Então, prestar atenção, pessoal, quais são as deficiências, eu preciso saber quais são as deficiências, até para eu poder saber se essa criança é disléxica, se tem descalculia, é interessante saber a deficiência, mas o mais importante, quais são as habilidades, e trabalhar em cima das habilidades. E perceber como que ela vai aprender melhor, se é a partir de um texto completo ou se é a partir do fonema, que é a menor unidade que a gente tem na língua. Então, ao invés se eu mostrar para ela uma faca e ela já vai conseguir escrever faca, legal. Se ela ainda não conseguir, eu vou ter que ir fonema por fonema. Então, vamos lá. Faca. Vamos lá. E isso é com calma, tá? Outra coisa também é a gente fazer coisas mais concretas e mais naturalísticas. Eu gostaria de chamar o Nicolas aqui. Eu vou ter só que chamar, porque ele está com fone. Nicolas, here, please. Você vai participar só um minutinho aqui da minha live, é rapidinho. Fala que é a fã dele, carioca, que tá chamando. Eu falei que hoje tinha live contigo e com a Sula, depois eu acabei esquecendo por causa do remédio. Ele falou, eba, porque ele adora você e a Sula, né? E quando eu falei que era contigo também, ele falou, eba, eu preciso da sua participação. Não foi combinado? Estava combinado de você participar de minha live? Oi, tudo bem? Oi, saudade como de é que você está? Tudo Estou bem, ótima, e graças a você? Deus. Tá cada dia mais gato, hein, menino? Tá bonito, Sério? sério? Peraí, ó. Fãs, coloquem nos comentários o que vocês acham desse menino maravilhoso. Dá um sorriso sexy, pessoal. Aquele sorriso de gatão. Ó, que isso, hein? Ó, vai ganhar vários corações, Nicolas. Que isso? Piscar de olhar 43. Nicolas, vamos fazer um treino de paquera daqui a pouco. É verdade. Com certeza. Primeira coisa, foi combinado que eu ia te chamar aqui ou não? Não. Não. Você tá feliz de estar aqui? Não. Não, porque não queria estar aqui. Olha quantos comentários na verdade, aqui. Eu não queria. Deixa eu ver. Lindão, lindo, gato, sorriso lindo. Gente, tá arrasando. Gente, a minha mãe me chamou de surpresa e eu não queria sair da cama porque tava muito gostoso ficar deitado e mexendo no computador. Mas vamos lá. Eu entendo. Uma situação que é a seguinte: a gente está falando sobre a treino de habilidades sociais, né? Habilidades do dia a dia, habilidades que a gente possa ensinar essas pessoas. E esses dias a gente estava conversando justamente o tanto que eu sempre te ensinei com muito elogio, né? Desde pequenininho. Então, assim, só conta isso para as pessoas, o tanto que tudo que você faz, o quanto eu sempre elogiei. Conta rapidinho. Então, desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de elogios, tanto dos meus pais quanto das pessoas, tanto de outras pessoas, né?
E até hoje eu gosto dos elogios, sendo que quando eu faço uma coisa, né? Quando eu faço por merecer o elogio, é claro. Agora, se você fizer um exame genético no Nicolas, dificilmente vai dar um gene lá que vai dizer assim, olha, ele nasceu com gene que gosta de elogio. Ele aprendeu, porque na sociedade, quando ele fazia a coisa certa, ou quando ele fazia uma coisa que a gente estava esperando, e a gente falava, que Uhum. lindo, meu Deus, olha, papai. Ele via que tinha um efeito melhor do que quando ele não fazia, que ele não tinha resposta nenhuma, né? Ou quando era uma coisa muito séria, chegava até levar uma bronca, às vezes, dependendo do que fosse. Por exemplo, quando Sim. ele agredia um menino na escola. Então, eu não podia Uhum. simplesmente assim, olha, eu sei que isso acaba com os analistas de comportamento, mas assim, ai, meu filho agrediu uma pessoa na escola. Não dá atenção. Ele vai matar a criança na próxima, então eu vou dar atenção para ele nunca mais fazer. Então é muito difícil da gente simplesmente não dar atenção, porque até que horas ele vai bater nesse menino na escola, até que dia, né? Então, agora Exato. assim, esse dia a gente estava em volta da casa andando com a minha mãe e eu falei assim, mãe, eu não lembro o que o Nicolas tinha feito, o Nicolas fez alguma coisa bem bacana, e eu falei assim, nossa mãe, olha o que o Nicolas fez. Aí como é que a vovó fez, você lembra? Não. Ela só fez assim, ó. Ah, você entendeu? Como assim? Ah, Aí eu, mãe, o Nicolas fez tal coisa e quase derrubei minha mãe de 75 anos ladeira abaixo. Bof, né, mãe? Aí ela, ah, sim, filho, parabéns. e Nicolas, como você se sente quando você é elogiado por alguém? Quando você faz uma coisa que você teve muito esforço, era algo muito difícil para você? Eu, eu me sinto muito feliz porque é uma sensação de conquista, né? Porque eu simplesmente fiz uma Sim. coisa que eu queria muito receber o elogio, né? E aí a Você gente, fica orgulhoso de si? Fico orgulhoso de mim mesmo. É muito bom, né? E se você tiver o mesmo esforço, como por exemplo, né, aconteceu aí com a sua avó, você fez uma coisa. Vou dar um exemplo que eu não sei se é seu, tá, Nicolas? Mas eu vejo com meus pequenos. Por exemplo, amarrar cadastro, eu vejo que é uma dificuldade muito grande, né, pela questão motora fina. E aí eu vejo que às vezes a criança foi, às vezes não é nem tão criança, às vezes já é adolescente, ele Uhum. conseguiu depois de treinar todos os passos, suou para conseguir. E aí a pessoa fala: "Ah, tá, ele amarrou o cadastro." Ah, como você se sentiria se Pois fosse é. contigo? Eu me sentiria muito chateado, né? Porque eu basicamente estava me matando para fazer uma coisa tão difícil e aí eu não fui recompensado nenhuma vez, nem se fosse com um elogio, um ah, próprio elogio. Exatamente. e E que é uma aí, coisa que todo mundo compartilha, né, Nicolas? sim, Acho que todo mundo sente falta. Por exemplo, se a sua mãe, um dia que eu vi que agora, ó, cheia dos bolos, ela faz um bolo maravilhoso pra você, o seu preferido, sei lá, cheesecake, eu não sei o que que você gosta. Ela faz Bolo um Red muito. Velvet, eu adoro. Qual? Bolo Red Velvet é o meu favorito. Gente, ele é muito chique, é aquele outro bolo nível. vermelho dos Estados É Unidos, aquele bolo vermelho eu sei recheado dos Estados fazer. Eu sei Unidos, fazer o original dos Estados Unidos, eu sei fazer. ela sabe. Preciso de uma fatia, por favor, envie para mim. Com certeza. Aí imagina, Nicolas, que a sua mãe vai, prepara esse bolo com todo carinho, amor e afeto pra você. Aí ela fala: "Filho, você sabe qual bolo que eu fiz hoje?" Pá! Aí quando ela te mostra, aí você fala assim: "Ah, mas eu nem tô afim de comer bolo." Como que você acha que ela se sentiria? Eu acho que ela ficaria muito brava porque ela basicamente se matou, né? Por horas para fazer um bolo tão gostoso e eu não Seu estaria com vontade de preferido. fazer aquele bolo. E olha que é o preferido, é o meu preferido, pois é. E aí vamos pensar, ó, tô trabalhando na análise comportamental, tô brincando. Qual seria a probabilidade da sua mãe querer fazer de novo esse mesmo bolo pra você se você falasse: "Ah, tá, nem tô com fome mesmo"? Ou você comesse, ou teu pai mesmo, né? Tipo, ele pegasse a fatia e comesse como se estivesse comendo ali aquele bolinho pronto de supermercado. Qual a Por mim, iria probabilidade dela demorar querer fazer? anos. Eu acho que iria demorar por Do vários jeito que minha anos. memória é boa, é a memória por encarnações. Eu ia reencarnar lembrando Meu Deus, mais. cuidado! Eu sou dessas. Eu tenho memória boa e sou vingativa. Não faço nunca mais. Não faço. Meu Deus! Viu, Nicolas? Fica a dica. E Não olha que eu deixe sou de elogiar o batizada e bolo. remida no sangue do Senhor, mas para Deus tirar isso daí de mim, senão... Isso aí é bem difícil. E eu falei para ele esses dias, eu falei assim, filho, sua última pergunta, de verdade é a última. Ele faz assim, vem cá. Desculpa, Vem Nicolas, cá. eu me empolguei. Perguntei Faz, muita faz a coisa cara pra de Ah, você. menina, simpático, que faz a cara de isso? simpático para eles agora. Hum.
Agora sim, eu falei para ele, eu falei assim, filho, e quando você não recebe elogio, porque você já é um adulto, como você se sente? Eu já respondi, eu Não, me sim, sinto. mas você falou assim, mas eu agora, pelo menos eu entendo que se a pessoa não me elogiou, é porque ela Ah, é, sim, é não é? verdade. Uhum. Hoje em dia eu já não ligo tanto, apesar de continuar gostando, porque hoje em dia eu preciso das minhas próprias responsabilidades, né? Hoje em dia eu já sou um rapaz adulto. Então ele vai ter, Exato. se ele não tiver elogio, não é porque ele não teve elogio, obrigada, filho. Não é porque ele Tchau, não teve Nicolas. elogio que ele não foi reconhecido e tudo mais. Só que ele sente falta da recompensa, porque quando a gente começou a ensinar o Nicolas, pessoal, a gente recompensava o Nicolas no começo, além do elogio, a gente também começou a recompensá-lo com comida, com lugares para ir, coisas do tipo. Uhum. O que hoje em dia eu falo para as pessoas, tentem não fazer isso. Por quê? Porque quando você recompensa com comida, você pode começar a viciar a pessoa a só fazer se você der aquela comida para ela. E dependendo da comida que é, que geralmente não é um ovo cozido, bem temperadinho, geralmente é uma bolacha, é chocolate, são coisas que fazem mal para a saúde, a criança fica condicionada a ter que ter aquilo lá. E às vezes você quer dar Exato. algum remédio para ela à noite, e aí ela fala, só se você me der a bolacha, vira uma chantagem. E não tem a bolacha, não tem mercado aberto. Aí como é que você vai recompensar? Porque pode virar uma chantagem, né, Gabi? Pode virar um Eu acho que formato. assim, o que é importante também pensar, e aí voltando um pouquinho para a Uhum, questão comportamental, é que os reforçadores eles vão ser analisados em cada caso, né? uhum, Então, a Anitta avaliou o que que era reforçador para o Nicolas. Ah, então quando ele era pequeno, vou inventar, tá? O uhum, reforçador dele era a Jujuba. uhum, Depois começou a ser o Pokémon. Então, assim, pode ir uhum, variando, né, com o passar do uhum. tempo. Só que a gente também não pode esquecer que tem algumas crianças autistas que têm um repertório de reforçador muito restrito, né? Uhum. É, Então, eu, por exemplo, eu não tenho nenhum paciente hoje que eu use comida, por exemplo, como reforçador. Para mim, assim, é a última opção que eu é. uso. Eu vou testar tudo que você possa imaginar. Desde brinquedos, como um tempinho num desenho que ele gosta de assistir, ou uma música que ele gosta de ouvir, ou cosquinha, ou brincar. Então eu vou tentar vários outros tipos, né, outras categorias de reforçadores, porque é muito mais difícil você ir retirando o alimentício. Sim. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vai utilizar em alguns casos, porque quando nenhuma outra categoria tem esse efeito reforçador para aquela criança, a gente vai precisar sim usar o alimentício e também não tem problema. O que eu vejo, e aí eu aproveito a oportunidade para poder pontuar também para os terapeutas ABA, né? Que eu vejo que muitas vezes eles esquecem que, independente se você está usando, né, esse reforçador mais artificial, sempre ele tem que ser pareado com o reforço social, sempre, sempre, independente se é jujuba, qualquer coisa que você troque com a criança. Então, se você deu a jujuba para a criança, você vai dar a jujuba e fala, nossa, muito bem, high five, bate aqui, cosquinha, independente se ele é vocal, se ele não é vocal. Por quê? Porque a gente vai tentar, com o passar do tempo, a esvanecer esse reforçador mais artificial, né? Fazer com que ela fique mais, entre aspas, sensível a esse reforçador social, para que num dado momento, simplesmente de eu fazer, uau, você conquistou, você conseguiu, ou bate aqui, isso já seja tão reforçador para aquela criança que ela não precisa mais desse reforço alimentício. Então, independente do reforçador que aquela criança necessita, não esqueçam de sempre parear com reforço social, para que o momento ela só necessite do reforço social, porque ele é o mais próximo do que ela vai encontrar no ambiente natural. É Sim. muito mais natural que a professora fale: uau, você pintou um sol, ficou lindo, do que ela fale, do que ela veja o seu sol pintado e te dê uma jujuba. Uhum. Então a gente vai fazendo essa aproximação, né? E outra coisa, o bonitão aí acabou dando um exemplo que eu acho que é legal também da gente falar. E aí você puxou também, né? Puxou a Uhum. sardinha. Que assim, quando ele fala, ah, mas agora eu sou adulto, e apesar de eu ainda gostar de recompensas, eu já compreendo que nem sempre eu vou receber um elogio. Isso é uma compreensão muito ampla. É. Porque hoje ele já tem a sensação de
bem-estar, de prazer, de conseguir executar uma coisa sem necessitar que o outro diga que foi sensacional. Então, ele não tô dizendo que ele não goste, mas para algumas habilidades dele, ele não necessita mais de reforço extrínseco, porque ele já tem um reforço intrínseco, né? É a mesma coisa que você pegar uma criança que, por exemplo, está aprendendo, né, tem uma mãezinha que perguntou aqui sobre uma... Eu não vi a frase inteira que passou rápido, mas de que como trabalhar quando a criança tem aversão, acho que é escrita alguma coisa assim. E aí eu lembrei... Ele alfabetizava antes, agora não alfabetiza mais. Pegou a versão por estudar. Então, eu lembro de um pequeno que eu recebi, isso aí tem uns 8 anos já. Ele já deve ter uns 19 anos, não sei. Mas assim, ele era muito pequenininho na época e ele tinha assim uma aversão até de encostar no lápis, para você ter noção. Eu tive que fazer uma aproximação sucessiva dele ao lápis, que já era um estímulo aversivo. Então, só na presença do lápis, ele já evocava gritos, choro, batia nas pessoas. E aí eu tive que fazer essa aproximação no primeiro momento ao lápis. Ok, consegui. Aí, agora que eu consegui, ele vai mega saber escrever, porque Gabi, ele é autista leve, ele é super inteligente. Não, gente, um processo de cada vez. E aí, uma coisa que vai bater com o que você disse lá no início também, que é o importante a gente ver o interesse deles. E o interesse dele, um que é muito clássico, né, vai parecer clichê, era dinossauro. O que eu fiz? Ele não aceitava escrever de jeito nenhum. História, né? Aquela coisa... Dinossauro. Né? Nunca ouvi falar. Aliás, eu quero um artigo científico para explicar a correlação ao autismo com dinossauro. Eu também queria saber. Eu quero muito isso. Porque tem criança minha de 4 anos de idade que sabe o nome e a característica de todos os dinossauros e não era nem na época do Jurassic Park. Mas enfim. E aí, o que eu fiz com ele? Eu desenhei uma cruzadinha com o nome de alguns dinossauros. Ele já conseguia ler algumas palavrinhas, a questão dele era a escrita mesmo. E aí ele, não vou escrever. Eu falei, não precisa não, cara, eu que sei. Brontossauro. Como é que é mesmo? Brontossalta? Brontossalta. Aí ele olhava pra minha cara, tipo, tá doida, né, Gabi? Brontossauro, né? Aí eu, claro que não, menino. Tá. Aí eu botava o T-A. Aí ele, tá errado. Mentira. Peraí, eu vou apagar. É brontossauro o quê? Aí ele, brontossauro. Aí eu, S-O, né? Aí ele, não, R-O. Ih, esqueci. Me ajuda aí. E aí eu fui criando ali uma estranheza, né? De tipo, Gabi, você tá errada, você não sabe fazer isso. Pra aumentar a motivação dele de me corrigir. E a partir disso, ele começou a colocar algumas letrinhas que faltavam. Aí eu começava com uma letra só e assim, carnaval. Nossa, você conseguiu! Essa cruzadinha tá ficando fantástica. Botava, claro, as imagens também, né, do dinossauro, para ele também parear, né, e também ficar mais motivado. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode usar. Eu sei que é um tema muito amplo, a gente botou o tema de habilidades sociais, a gente tá falando de tudo, né? Mas, assim, quem quiser entender mais também sobre o processo de alfabetização, na análise do comportamento, é muito importante que leia sobre a RFT, né, que é a teoria dos quadros relacionais, que a gente vai trabalhar com a equivalência de estímulo, né? Então, bem resumidamente, tá, gente? Vai apresentar, no caso, a imagem da bola, e aí você vai apresentar a palavra bola. Como a Anitta falou, sempre sílabas muito simples, né? Sem LH, CH, X, enfim. E aí a gente vai trabalhar no primeiro momento com esse pareamento, né? Bola e a imagem bola. A gente vai mostrar a imagem e vai pedir para ele nomear. Depois a gente vai trabalhar de mostrar a palavra e ele tem que nomear a palavra. Então a gente vai trabalhando a equivalência dos estímulos até que ele vai conseguir generalizar. E a partir disso a gente vai desenvolvendo a alfabetização dele. Tem uma psicóloga chamada Camila Gomes, que ela tem um livro bem legal sobre o ensino da alfabetização para crianças do espectro do autismo. É um livro, acho que do ano passado. Ela tem aquele livrinho amarelo, que é ensinando habilidades básicas para crianças autistas. Então, assim, é bem passo a passo, explica bastante, né, sobre essa teoria também. Então, quem for não for da área, mas tiver interesse, eu acho que é bem legal, assim, porque tem muito material interessante, mas é interessante saber como funciona o processo, né? Estamos vendo com a minha psicóloga. Legal. Teve uma pergunta aqui que passou, que a pessoa perguntou o que seria reforço social.
Porque a gente sempre fala, todo termo que a gente fala, a gente explica, né? A gente acabou Ai, achando que a desculpa. social é que é tão natural que a gente acaba passando. Aham. Não, desculpa. Então, reforço social, gente, vai ser, por exemplo, é porque eu dei os exemplos, mas não É. linkei, né? Então, por exemplo, quando eu dou um beijo na criança, quando eu faço um elogio para aquela criança, quando eu faço ali, às vezes, um carinho, uma cosquinha. Então, são reforços muito próximos do que a gente vai encontrar no ambiente natural, como eu falei da professora. É muito mais natural uma professora elogiar a criança ter feito, né, uma tarefa, um desenho, do que essa professora ter ali um MM guardado para entregar. Claro que no repertório de crianças que necessitam ainda disso, tem que ter uma comunicação aí linear com a terapeuta que trabalha, para a professora saber qual é o modo mais efetivo de reforçar aquela habilidade naquela criança. Então, com orientação do terapeuta responsável pelo caso, sim, a professora pode ter um pote de MM aí no bolso para Uhum. ela dar o MM e parear ao reforço social. Então, dar o Uhum. MM, por exemplo, falar: Uau, ficou lindo! Dá o Eu MM queria para até ela. eu queria dar exemplo aí que assim, com o Nicolas foi assim, como a gente não, eu estava ainda estudando, né? Análise aplicada do comportamento eu ainda estudava, e análise aplicada do comportamento você leva anos estudando, você não lê em uma semana, né? Sim, Você leva anos. E aí, quando eu comecei a dar o reforço para ele, como ele não comia nada, então eu tinha dificuldades mil com o Nicolas, dificuldades sensoriais, de alimentação, ele sempre foi uma criança muito apática, então conseguir motivar o Nicolas para alguma coisa era muito difícil, porque ele não queria nada, ele queria só ficar dentro da casa dele. Ponto final, acabou. Então, comprar o Nicolas era muito difícil. E eu tive que acabar entrando no reforço social, mas eu tive que entrar uhum. no reforço alimentar também, porque quando ele gostou, por exemplo, de, sei lá, Doritos, teve uma época que ele gostava muito de Doritos ou de Oreo, então aí tinha o reforço social associado ao Oreo, por exemplo. Então eu falava assim, não Isso. acredito, já sei, sabe o que você vai ganhar? Ele já fazia assim. Falava, vai ganhar um pacote inteiro de Oreo. Ele ficava muito feliz. Antes era Olhinho Campinhos. brilhava. Nossa, entendeu? E aí, quando a gente começou a dar palestras, aí eu fui tirando o reforço de comida, porque eu queria muito que ele comesse. Então, se o Nicolas comesse só Uhum. bolacha, eu estaria feliz, porque como ele não comia nada, eu queria que ele comesse alguma coisa. Mas olha só, gente, é um caso extremo do Nicolas, tá? Por isso que eu falo, às vezes, que nem a Gabi falou, ela que é terapeuta, o último recurso dela é um recurso alimentar, porque aí não tem jeito. Então, é como você conseguir chegar na. Mas se tiver outras formas, evitem o alimentar. Porque depois para tirar é mais difícil. E às vezes a professora está com o MM no bolso e a criança, já vi acontecer, a criança agride a professora para poder ter o negócio e não vai fazer atividade. Porque ela já sabe que a professora tem o MM. E aí ela faz um escândalo, porque ela quer o MM, ela não quer fazer uma troca. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem pensado e feito para que a Uhum. professora dê o MM na hora que tem que ser dado e a criança aceite esse hora que tem que ser dado. E E aí o aí a Nicolas professora foi cai no tirando, risco de reforçar, né? se Esse reforçar, exato. comportamento inadequado, né? De tipo, Exato. eu quero. Ou, não necessariamente a criança tá falando, né? Mas a criança, Uhum. tentando pegar o MM, ela, ai meu Deus, é melhor dar logo o MM. É Aí melhor entrega o dar MM, o que que a criança aprende? a A bater. última Grito. resposta, gente, não é um Exato. desenho lindo que tá na mesa. É o Exato. gritar, chorar, bater, arrancar o cabelo da Exato. professora. Então Então tem tem que que fazer tomar análise cuidado. funcional para Quando a gente entender. começou a dar palestras também, as pessoas falavam assim, mas vocês não cobram? A gente, não, não cobra nada. Mas, então, o que que eu dou para o Nicolas? Eu pedia no começo uma cesta para o Nicolas. Eu falava, faz uma cesta para ele, que ele adora. Então, é uma cesta que vem dentro. Até hoje ele gosta de ganhar isso no final do ano da minha cunhada. Era da minha sogra. E minha sogra morreu e minha cunhada ficou dando no lugar da minha sogra. E então ele ganha uma cesta, aí dentro vinha Oreo, M&M's, Trident verde, e agora hoje em dia ele faz a lista do que já há muitos anos ele faz a lista do que ele quer. Então a gente pedia uma cesta, a gente chegava, dava palestra, ele dava palestra todo feliz, aí ele já ficava esperando, porque chegava no final da palestra, as pessoas chegavam. E a gente tem uma surpresa para o Nicolas. Surpresa nada, ele já estava esperando aquilo. Só que ele gosta de surpresa assim. Tanto que ele falava assim para mim, mãe, faz uma festa surpresa para mim. Ele ajudava a Ai, meu arrumar toda a Deus, que festa. lindo! Aí ele saía, aí ficava todo mundo já chegou. Vai, a gente se arruma todo mundo aí. Aí ele vinha para cá da sala de jantar, a gente abria a porta, o pessoal, surpresa! Aí ele fazia assim. Então, É uma surpresa sem previsibilidade, sempre né? precisidade, porque ele não gosta de surpresa, para ele assustar. Bom, para resumir, a gente teve assim bastante trabalho que foi muito interessante. O livro que eu fiz de desfraude, acho que o link está na minha bio, eu desenvolvi umas atividadezinhas para poder presentear a criança
com reforços de estrelinha. O que ela conseguiu fazer? Conseguiu tirar o calção sozinha, conseguiu levantar a tampa, lavou a mão. Então, cada coisinha que ela faz, ela ganha pontinhos. Tem nesse livro Excelente. eu coloquei para as mães incentivarem o filho, e na escola também, a partir de tudo que ele consiga fazer. Porque às vezes ele não conseguiu fazer xixi no vaso, mas olha só, ele conseguiu abrir o zíper. Ele merece um ponto. Exato. Ele Não, merece e um às ponto. vezes você tem que aproximar a criança do banheiro, né? Porque Isso, às chama vezes a pessoa força a criança tanto a sentar, por exemplo, no vaso, né? Não, você tem que ficar, não. Que às vezes a aproximação do banheiro já é um estímulo aversivo. E a criança Exato. começa a ter sudorese, a palpitar. Então, assim, eu já tive criança que eu tive que fazer. Ó, a gente vai dar mais um passo. Nossa, você tá perto da porta do banheiro. Uau! Ai, Gabi, mas ele acabou fazendo xixi na calça. Não tem problema. Maravilhoso! A Não é meta que eu estipulei, ele alcançou. Alcançou. Amanhã ele vai estar mais motivado se eu tiver elogiado, reforçado, exaltado, né? Aquela meta que ele cumpriu, você falar, ah, filho, tu fez xixi de novo na calça? Qual é a motivação que eu tô criando nessa criança? Então, assim, aprendizado e motivação, gente, tem que estar andando juntas. Claro. Senão não acontece. Senão você, pai, professor, terapeuta, vira um estímulo aversivo e depois fica tudo muito mais difícil, né? Gente, o livro que eu comentei, que estão perguntando aqui, eu não sei o nome certinho, mas é da autora Camila Gomes. Ela tem... Eu conheço 2 livros dela, né? O primeiro que é Ensino de Habilidades Básicas para Autistas. E esse segundo que eu comentei, eu não sei o nome certinho, mas deve ser Ensino de Alfabetização para Autistas. Se você botarem Camila Gomes no Google, vocês vão achar, não tem erro. É muito bom. Eu estou só colocando É só aqui também que as aulas da Neuroconecta, a gente está montando um outro curso esse ano. Pessoal, segue lá o @Neuroconecta. A gente está montando um curso novo esse ano, vai ser mais legal ainda, bem mais completo. E a gente fala de alfabetização, fala de uso do banheiro, fala de Ai, muito reforço, legal. fala de tudo. Gabi, infelizmente no final de novo. Então, parece que Tá tem bom. 15 minutos só que a gente começou, mas já tem 1 hora quase. A gente fala, né? Quem for passar essa live pra gente, fala assim, gente, só começa depois dos 11 minutos, tá? Até os 11 minutos estava ensinando a meditar. Ó, ele não quer mais o reforço positivo, tem você, ó, tá vendo? Tem reforço positivo. Pô, Coisa queria dar um tchau linda! pro pessoal e também queria dar um tchau pra você, Gabi. O que você tem que falar pra ele? Ai, que lindo! Nicolás. Você é maravilhoso! Tem que ter o Nicolás. Nicolás! Ah, obrigado. Muito X de carioca pra você. Muito Ó, eu quero um obrigado. dia falar contigo. Pô, Vamos um com dia fazer uma certeza. live, eu e você Vamos falar marcar uma besteira. live? Bora? Vamos, Fazer agora. Vai ter uma Verdade, entrevista com a Bel Kutner Tô me também. sentindo super reforçada agora. Na Bigui Beijo. eu acho que tem na minha biografia. Se você entrar lá embaixo, tem um clique que vai direto para lá pro Hotmart. Eu vou deixar aqui também o telefone. O Alexander passa, 992034152. O Alexander passa para vocês o link com os livros e tal. Tem esse do desfraude, que tem um monte de dica legal. Eu mesma que fiz os quadros Ai, de que massa, eu quero reforço. também. É muito bonitinho. Quer dizer, eu tô apaixonada. Eu queria ter feito um livro melhor ainda, um livro mais. Eu queria ter lançado ele físico. Mas, infelizmente, faltou dinheiro, entrou a pandemia, a gente lançou ele online para ver se dá uma ajuda até pra gente financeira também. Gente, vai cair a linha. Beijo, muito Obrigada, obrigada, Gabi. amei como sempre. Deus Tchau, abençoe. gente, obrigada aí pela Tchau. participação, vocês também. Tchau, tchau.